Mas antes, me dá 3 minutos e um dedinho de prosa teu sobre esse tema do Pix, porque você foi uma das lideranças nesse universo petista, foi o primeiro a levantar e dizer, ó, revoga já esse negócio aí, que senão a derrota vai ser ainda pior. Que balanço você faz dessa batalha do Pix? Olha, foi um desastre, né? Foi produto de uma mentalidade tecnocrática. O que é a mentalidade tecnocrática? A mentalidade tecnocrática olha para um assunto, tem uma ideia de como resolvê-lo, constrói essa ideia tecnicamente e não se faz uma pergunta simples: o que o povo vai achar disso? Essa é a mentalidade tecnocrática. Nós vivemos uma situação semelhante no Brasil há 12 anos atrás, há praticamente 12 anos atrás, nas jornadas de junho de 2013. Aumentar a tarifa em 20 centavos naquelas normas vigentes, tecnicamente, era razoável. Não era um grande aumento e os preços estavam efetivamente defasados, porque já tinham um bom par de anos que não havia reajuste. Então, na planilha, a medida era até abaixo da inflação, oferecia um ganho para o usuário. No entanto, a reação do distinto público, a reação das pessoas, do povo, especialmente dos jovens, foi muito contrária. E demorou. Naquela época, em São Paulo foi o epicentro daquela situação, demorou mais de uma semana, mesmo diante daquelas gigantescas manifestações, para o então prefeito Fernando Haddad recuar do aumento dos 20 centavos. Primeiro, porque ele considerava tecnicamente a medida correta, e tecnicamente ela era correta, era abaixo da inflação, reajuste. Nas normas vigentes de transporte, de concessão do transporte público a empresas privadas, era até abaixo, bem abaixo do que os empresários pediam. E na outra ponta, o prefeito Fernando Haddad, naquela ocasião, considerou que ele não podia recuar sozinho, ou seja, que outras prefeituras e governos, especialmente o governo do estado de São Paulo, então comandado por Geraldo Alckmin, teriam que recuar juntos. Veja, esse tipo de situação, em outras circunstâncias, com outras características, se reproduziu agora. A medida, tecnicamente, não tem nenhum problema. Claro, a gente pode discutir assim, a medida tinha que deixar mais claro que o foco são os grandes sonegadores, que é o crime organizado. E, portanto, o teto de isenção não podia ser 5 mil para a pessoa física, deveria ser 50 ou 100 mil. Já que é 50 mil o número a partir do qual, no caso de ser feita a reforma do imposto de renda, é a partir de 50 mil que haverá um aumento da contribuição, o número, em vez de 5, podia ser 50 mil. Já retiraria grande parte das pessoas dessa situação de insegurança em que se sentiram. E para as empresas, para as pessoas jurídicas, não pode ser 15 mil, tinha que ser 150, 200 mil. De tal maneira que ficasse claro na medida que o foco é o grande sonegador, é o crime organizado. Mas a medida técnica, ela visava combater a sonegação. Claro, o secretário da Receita até explicou, minha gente, nós nunca fomos atrás do pequeno sonegador, não prestem atenção nisso, estaria esse valor, mas a gente não tem tempo de ir atrás do pequeno sonegador. É verdade isso, nunca se vai atrás do pequeno sonegador no Brasil. A estrutura tributária brasileira não é como a gente vê nos filmes norte-americanos, né? Você não vê notícias de autuação do pequeno sonegador, não existe isso, né? Mas para que ter uma lei, uma instrução normativa, que o próprio secretário da Receita diz que não vai ser cumprida? Você cria um clima desfavorável junto aos setores médios, né? Que já são setores que tendem à oposição ao governo. Sim. Né? Então, ali houve uma mentalidade tecnocrata na Receita, não houve uma análise política da medida, sabe? Alguém que chegasse na medida e disse, vem cá, o que as pessoas vão achar disso? Qual é a repercussão disso? Vamos fazer uma pesquisa, como se chama no marketing, vamos fazer aqui uns grupos focais,
para ver qual é a reação a essa medida? Vamos medir essa instrução normativa antes de colocá-la em público? Não houve esse tipo de precaução. E abriu-se um flanco. Abriu-se um flanco que colocou o governo numa situação de vulnerabilidade, aproveitada pela extrema-direita. Aí sim vieram as fake news, uma montanha de fake news. Mas a vulnerabilidade foi posta pela própria medida e pela falta de comunicação, de debate, de informação sobre o seu conteúdo. Uma instrução normativa não pode ser tratada como uma norma burocrática. Tudo no mundo de hoje é política. Portanto, ela tem que ser tratada como uma medida política. Medida política exige explicação, debate e convencimento das pessoas. Não adianta ter uma boa estrutura técnica, não vai dar certo. A ofensiva contra a medida foi enorme, o governo estava se desgastando aceleradamente numa guerra secundária, e foi obrigado a recuar, não tinha outra saída não ser recuar. Sabe, aquela história, vamos zerar e arrumar a casa. Não havia outra possibilidade. E até estão agindo bem agora, porque recuaram e agora estão indo para cima das fake news com força. Está certo isso. Mas primeiro tira o problema da sala, tira o problema que afeta as pessoas. E aí vai em cima dos autores de fake news, né? Mas isso provocou um desgaste forte. Eu acho que provavelmente foi o principal desgaste do governo desde a posse do presidente Lula. E à toa. Não é? Não é à toa que o depoimento que a gente... É muito ruim recuar. É claro que é muito ruim recuar. Evidente. Isso fortalece, num primeiro momento, a extrema-direita, o governo fica fraco, as pessoas entram num acesso de pânico, agora nós somos perdidos, agora a extrema-direita vai levar 2026, agora já era. O fatalismo é um elemento da cultura política e da cultura brasileira em geral, né? O Brasil tende ao fatalismo, a gente sempre acha que algo é definitivamente vitorioso, definitivamente derrotado com muita facilidade, né? E a vida é muito mais dinâmica do que isso. Mas o fato é que, embora seja horrível recuar, a outra alternativa era ainda pior, que era continuar sangrando sobre um assunto no qual o governo não tinha como se safar. Então, enfim, eu acho que houve juízo no governo ao revogar a instrução normativa. Houve juízo. Agora o assunto sai da sala. Ele não fica na sala, ele sai da sala e o governo pode reorganizar sua agenda em relação ao combate à sonegação, que é importante de ser feito o combate à sonegação. A gente não pode achar que sonegação é bacana. Quem acha que sonegação é bacana são os grandes grupos empresariais, é o crime organizado, é a grande burguesia do país. Não é? Evidente que tem que ter uma política contra a sonegação, mas ela não pode ser uma política baseada em pescaria de rede, tem que ser uma política baseada em anzol. Ou seja, você tem que pegar os grupos que praticam a sonegação. E veja, te digo com muita clareza, porque tenho estudado esse assunto. Aqui no Brasil, nós sofremos muito mais com elisão e elusão fiscal do que com evasão. Quer dizer, o que é elisão e elusão? São os mecanismos que as pessoas jurídicas e físicas adotam legalmente para escapar da tributação. É a advocacia tributária, é a legislação que não tributa o grande capital, que não tributa lucros e dividendos. É dali que vem a sonegação. Não é da evasão, ou seja, não é da sonegação ao resto do chão. Né? Mas, enfim, eu acho que foi. Espero que sirva de experiência para o governo, de que o governo não é administração, governar é fazer política. O que o presidente Lula está cansado de saber. Eu soube de fontes com quem eu conversei que o presidente Lula, quando vieram analisar a situação com ele, quando chegou na mesa dele, dá uma porrada na mesa, uma pancada na mesa e disse: revoguem já. Não aceitou nem conversar. Está sem som, Mauro. Perdão. Lula não estava irritado ontem, estava irritadíssimo, né? Porque é o que você falou.
pelo amor de primário, né? Por um assunto que não tem relevância central para o país. Quando foram discutir com ele, a gente faz isso, a gente faz aquilo, ele falou, não fazem nada, vocês vão revogar a medida, já? É isso aí. Isso aí. Bom, temos uma convergência de análise boa, essa coisa da teimosia do Haddad nos une também. Falei nos últimos 2 dias sobre essa ligação entre o episódio de agora e 2013, com os 20 centavos.